Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Há décadas, cientistas procuram provas irrefutáveis da existência de extraterrestres. Mas onde haveria vida alienígena? E qual seria a sua aparência? A possibilidade de vida lá fora, bem como suas formas, é muito vasta. São várias opções e possibilidades quando falamos sobre o que é um extraterrestre. Se encontrássemos uma civilização mais avançada, ou talvez até menos avançada que a nossa, como deveríamos agir? E como uma civilização alienígena reagiria? Junte-se a nós para investigar se estamos próximos do primeiro contato. Estas são questões éticas com as quais devemos estar prontos para lidar. O governo tem que pensar nessas coisas antes que aconteça. Um evento global pode expor a verdade antes do que julgávamos possível. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. A existência deste encobrimento aumenta nossa preocupação atual de que o governo e os cientistas possam estar engajados num plano para ocultar evidências de contato com extraterrestres. Se a vida extraterrestre fosse encontrada, seria uma experiência de vida esta com os extraterrestres. E como lidará com estes seres alienígenas? Nós vamos ver, talvez em breve, a descoberta de vida em Marte, ou de que já existiu vida em Marte. Quando a verdade extraterrestre for divulgada, Por necessidade, terá que aceitar essa vida como parte da criação. Eles acreditam que Deus criou esse universo infinito, que nós não somos o único formigueiro do deserto. se as teorias estiverem certas, pode conduzir toda a humanidade a um futuro compartilhado com uma sociedade extraterrestre. Os avistamentos de OVNIs estão crescendo assustadoramente em todo o mundo. Alguns especialistas acreditam que, num futuro não tão distante, pode chegar o dia em que os alienígenas irão decidir sair das sombras e invadir o planeta Terra. Uma prova irrefutável da existência de vida alienígena seria a maior descoberta científica de todos os tempos. As implicações seriam profundas e abalariam várias partes diferentes da cultura humana. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Cientistas encontraram recentemente indícios de vida microbiana em nosso sistema solar. Mas muitos acreditam que onde há micróbios pode haver uma forma de vida mais evoluída. Em nosso próprio sistema solar, há muitos outros planetas, principalmente luas, consideradas locais onde pode haver vida, mesmo que microbiana bem básica. O impacto de encontrar vida extraterrestre avançada no universo abalaria o planeta inteiro. Um possível local que os cientistas agora pesquisam é a Lua de Júpiter, a Europa. Acredita-se que a Europa seja um mundo de gelo, mas também que, sob o gelo, possa haver um núcleo aquecido. A atração gravitacional de Júpiter é tão forte que alguns acreditam que ela aqueça a Europa. Alguns cientistas especulam que se pudéssemos enviar uma sonda até lá, para perfurar o gelo, e encontrássemos um oceano, poderíamos descobrir formas de vida como golfinhos e peixes que sobrevivem e prosperam lá há possivelmente milhares de anos. Mas não sabíamos que existiam. Estamos fazendo essas descobertas em nosso próprio quintal, mas em uma escala cósmica. Isso não é nada. É como se fôssemos até a varanda para olhar, mas ainda não descêssemos as escadas. Mas os cientistas também procuram por vida em planetas distantes similares à Terra. Upsilon Andromedae. 1996, Universidade Estadual de São Francisco. Uma equipe de astrônomos, incluindo o renomado astrobiólogo Geoffrey Marcy, detectou um exoplaneta do tamanho de Júpiter orbitando o Upsilon Andromedae, um sistema estelar a 44 anos-luz.
Em 2010, eles encontram mais 2 exoplanetas, e o Y Andromedae se torna o primeiro sistema multiplanetário descoberto, além do nosso. O Dr. Geoffrey Marcy, professor na Universidade de Berkeley, é um renomado cientista conhecido como o maior descobridor de exoplanetas que existe. Ele começou a sua busca por planetas semelhantes à Terra ou exoplanetas há muitos anos e, de fato, descobriu 70% dos primeiros exoplanetas já encontrados. Marcy é acreditado por encontrar o primeiro sistema multiplanetário, o planeta com massa de Saturno e o planeta com massa de Netuno. E agora ele busca planetas similares à Terra. Ele já estudou milhares de estrelas usando missões como a Kepler e os dados originados. E ele busca sinais de queda no brilho das estrelas. E quanto mais descobrimos sobre essas estrelas, mais constatamos que a maioria das que observamos, que tivemos a sorte de estudar mais profundamente, possui esses exoplanetas. Muitas possuem até mesmo planetas similares à Terra. Os cientistas chegaram à conclusão de que quase toda estrela possui exoplanetas. Quando vemos os números e percebemos que aqueles planetas estão lá fora para serem vistos, eu acredito que a possibilidade de encontrar vida alienígena inteligente sobe exponencialmente. As possibilidades de formas de vida são infinitas quando falamos do espaço, e isso se deve aos ambientes que existem lá fora. A vida pode florescer em inúmeros ambientes. Antes de irmos para além do nosso sistema solar em busca de vida, devemos olhar nosso vizinho mais próximo, Marte. E alguns questionam o que deveríamos fazer se e quando chegássemos ao planeta vermelho. Se terraformássemos o planeta, destruiríamos um ecossistema inteiro. Será que talvez não seja nossa responsabilidade preservar aquela vida, cuidar dela, para que um dia ela se torne inteligente? Não importa se eles são inteligentes ou não, eles podem se tornar um dia, ainda que agora sejam unicelulares. E muitos especialistas acreditam que se fizéssemos contato com vida inteligente, deveríamos proceder com cautela. Não devemos nos comportar como conquistadores, e sim como cientistas desbravadores, de forma moral e ética. Essa é uma das principais coisas que devemos fazer. E o nosso fator de responsabilidade lá fora é mais observar do que interagir com quaisquer formas de vida que venhamos a descobrir. Não podemos simplesmente ir para o espaço e presumir que tudo seja nosso. Há evidências de que os cientistas estão prestes a encontrar vida microbiana alienígena. E muitos na comunidade ufológica acreditam que o contato com civilizações alienígenas avançadas pode não estar tão longe. Um arqueólogo interestelar está à procura de sinais de civilizações inteligentes, mas não no sentido de um sinal ou uma onda de rádio. Ele busca artefatos reais que possam estar lá fora. Sinais de uma civilização iniciada em um planeta que pode ou não existir, mas que tenha deixado para trás estruturas ou artefatos que possamos descobrir e que finalmente responderiam se estamos sozinhos ou não no universo. A arqueologia interestelar opera com a premissa de que as civilizações extraterrestres avançadas são detectáveis. Eles podem, por exemplo, explorar asteroides e planetas, podem construir vastas estações espaciais e pode ser que, com as ferramentas certas, com telescópios bons o suficiente, encontremos evidências de sua atividade. Em 1964, o astrônomo russo Nikolai Kardashev propôs um método teórico para medir o avanço tecnológico de uma civilização. A escala de Kardashev define o nível de avanço de uma civilização em virtude do seu consumo de energia. Então, uma civilização do tipo 1 seria aproximadamente do nosso nível, mas talvez 200 ou 300 anos à frente, e que faria uso de todo o seu planeta. Existe um esforço planetário para gerar energia através de quaisquer meios. Kardashev prevê que o consumo de energia alienígena se dá em escala cósmica. Uma civilização do tipo 2 usufrui não apenas do seu planeta, mas também da estrela, que possibilita a sua vida. Basicamente, aqui na Terra, teríamos que
usufruir de toda a energia do nosso planeta e descobrir como fazer isso com a nossa estrela. Então, reuniríamos toda essa energia e a utilizaríamos para o que quer que decidíssemos fazer no futuro. Essa seria uma civilização do tipo 2. Já uma civilização do tipo 3 precisa usufruir da energia de toda a galáxia em que se encontra. Acho que com a vastidão do espaço é seguro afirmar que existem civilizações do tipo 3 por aí, simplesmente pelo grande número de galáxias e estrelas e planetas e pela sua imensidão. Se estivéssemos lidando com civilizações avançadas que usufruíssem da energia de suas estrelas-mães ou, de fato, de toda a sua galáxia, as estruturas envolvidas seriam imensas o suficiente para que fossem detectáveis da Terra. A esfera de Dyson. Em 1960, o físico Freeman Dyson publica um artigo no Journal of Science, no qual propõe uma ideia radical, agora conhecida como a esfera de Dyson. A ideia é que uma série de quase espelhos ou sondas fossem construídos tão próximos a uma estrela e que seria possível coletar toda a energia dela. Isso seria quase como encapsular uma estrela. A ideia de Dyson é apoiada pela comunidade científica por sua simplicidade e detectabilidade. Sabemos que podemos usufruir do Sol pela energia solar. Então, quando conseguimos usufruir de toda a energia de uma estrela, como vamos capturar toda a energia que irradia dessa bola de gás em todas as direções? Quando falamos de assuntos como, por exemplo, as esferas de Dyson e outras construções similares, particularmente das civilizações de níveis 2 e 3 de Kardashev, pode ser que estejamos lidando com estruturas tão imensas que sejam de escalas literalmente estelares ou galácticas. Esta é uma teoria que o famoso astrobiólogo e pioneiro em exoplanetas Geoff Marcy leva mais adiante. A ideia convencional é de que a queda no brilho estelar ocorre quando um exoplaneta passa na frente de uma estrela. Mas, segundo a teoria de Marcy, isso é exatamente o que aconteceria se uma grande estrutura alienígena, uma estação espacial, uma esfera de Dyson, passasse na frente de uma estrela. Então, efetivamente, Mars não procura apenas planetas alienígenas, mas estações espaciais alienígenas. Arqueólogos interestelares buscam por sinais de civilizações avançadas no cosmos. Mas crescentes indícios sugerem que seja quase impossível desvendar a existência e a variedade de formas de vida alienígenas. Nós sabemos que existem centenas e centenas de milhões de galáxias lá fora, e que cada uma dessas galáxias possui centenas e centenas de milhões de estrelas. Então, quando pensamos nos inúmeros bilhões de estrelas lá fora, e que cada uma dessas estrelas tenha talvez 5, 6, 8, 10, 12 planetas isolados, falamos em uma soma astronômica de lugares onde seria possível encontrar vida inteligente. Os pesquisadores da comunidade ufológica se impressionam com a variedade de alienígenas descritos por testemunhas oculares. Claro, a mais comum é a forma de vida biológica com 2 pernas e 2 braços, seja a cabeça maior ou menor que a dos humanos, os olhos maiores, o que já conhecemos, mas isso pode ir muito mais longe. Pode haver formas de vida biológicas, mas também mecânicas, como a inteligência artificial, máquinas pensantes, que são muito mais avançadas do que entidades biológicas, que podem se tornar inteligentes de uma maneira inimaginável. Salyut 7, Estação Espacial. 12 de julho de 1984, órbita da Terra. Em 1984, cosmonautas soviéticos a bordo da missão Salyut 7 encontraram o que só conseguiram descrever como imensas entidades no espaço, que foram comparadas a anjos. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido e a NASA não quis que o mundo visse isso. A Salyut 7 foi uma estação espacial russa que operou entre 1982 e 1991.
Eles avistaram um brilho alaranjado estranho. E, claro, o cenário de pesadelo era que se tratasse de algum tipo de incêndio. Mas, quando eles olharam para fora, não viram fogo algum. E sim uma névoa estranha de plasma. E quando ela se tornou mais visível, eles viram o que acreditaram ser 7 figuras imensas. Assim, literalmente, do tamanho de uma aeronave 747. Mas muitos na comunidade científica acreditam que os experimentos dos cosmonautas, o baixo oxigênio e outros fatores psicológicos podem ter contribuído para uma alucinação em grupo. Sabemos que eles estavam conduzindo experimentos médicos de algum tipo, não sabemos os detalhes. Então, esse pode ter sido um fator. Também, é claro, sabemos que as oscilações na pressão e no oxigênio podem afetar o cérebro. O controle de missão russo estava otimista de que quando a segunda equipe chegasse, a situação se resolveria e eles obteriam respostas. Este incidente foi intrigante pelo fato de que, alguns dias depois, outros 3 cosmonautas chegaram à estação espacial e avistaram exatamente a mesma coisa. Esse fluxo alaranjado estranho ressurgiu e essas entidades, o que quer que fossem, reapareceram. O que exatamente os cosmonautas da Salyut 7 viram? Em termos de testemunhas e confiabilidade, podemos dizer que os cosmonautas estão bem no topo da lista. Trata-se de profissionais altamente treinados com absolutamente nada a ganhar e provavelmente muito a perder, inventando uma história dessas. Então, quando esse tipo de pessoa relata tudo isso, é certo que essa é a sua melhor lembrança do que aconteceu. As autoridades espaciais russas rejeitaram os relatórios dos cosmonautas, mas muitos na comunidade ufológica veem essa história como uma outra forma de contato alienígena. O avistamento da Salyut 7, de fato, nos mostra a grande variedade de coisas que as pessoas acabam vendo. Mas acho que, quando analisamos toda a gama de relatos, fica rapidamente claro que existe uma grande diversidade. Entidades robóticas, sondas de inteligência artificial, alienígenas, anjos, grandes estruturas. Bem, isso levanta a pergunta, o que pode estar lá fora? E eu acho que a resposta não é apenas uma forma de vida, mas toda uma gama delas. Existe todo um cosmos lá fora que é possivelmente cheio de uma grande variedade de vida. Muitos na comunidade ufológica acreditam que a imensidão do cosmos, combinada a uma grande variedade de descrições oculares de contato extraterrestre, aponta para a existência de civilizações alienígenas avançadas e é apenas uma questão de tempo até que nós as descubramos. Mas como a humanidade deveria reagir se fôssemos contactados por uma forma de vida mais avançada? Se descobríssemos que estamos sendo vigiados, que os extraterrestres estão realmente aqui observando a raça humana, acho que teríamos que tomar cuidado para responder se é que devemos fazer isso. Claramente estaríamos lidando com uma civilização em posse de uma tecnologia capaz de nos destruir em instantes. Então, não deveríamos antagonizar essas pessoas. Precisaríamos tomar as decisões adequadas se algum dia fôssemos encontrados por algum tipo de raça alienígena. Apesar das centenas de milhares de supostos avistamentos, não há provas de que os alienígenas tenham feito contato aberto com a humanidade. Mas ainda assim, muitos se perguntam como seria esse primeiro contato. Será que vamos detectar um sinal de outra civilização? Será que naves-mães alienígenas gigantescas vão pairar sobre as cidades do mundo? Será que vão aterrissar no gramado da Casa Branca? Será que haverá uma invasão alienígena? Não sei como será o desenrolar de nada disso, mas de qualquer forma, será um momento decisivo da história da humanidade. Se e quando acontecer, esse primeiro contato mudará radicalmente o mundo como conhecemos. O desenrolar dessa história será de uma forma completamente diferente de quaisquer formas imaginadas por escritores de ficção científica ou cientistas. O primeiro contato
pode envolver algo tão diferente, tão bizarro, tão inesperado, que não será nada como nós imaginamos. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Várias evidências sugerem que a Terra abriga uma série de regiões de OVNIs onde ocorrem estranhos fenômenos físicos e paranormais, juntamente com a atividade alienígena. A pergunta é: será que os alienígenas teriam criado essas regiões? Ou será que alguma coisa os atrai? Muitos especialistas observam leituras eletromagnéticas estranhas em muitas dessas regiões. Seria essa energia o segredo por trás das regiões de OVNIs do mundo? E se for o caso, por quê? Se você observar todas as histórias sobre alienígenas, ainda não está claro se eles estão aqui para nos salvar ou nos destruir. O mundo se preocupa à medida que a tensão da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia aumenta. Subitamente, um objeto captado pelo radar deixa a base em alerta máximo. O sargento Ken Storch integrou a ultra-secreta Trident Defense do Comando Aéreo Estratégico. O alarme disparou no computador e no topo da mensagem dizia: alerta, 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 isso não é um exercício. 5 objetos não identificados foram captados se aproximando pelo noroeste do Pacífico. Os membros da Joint Chief of Staff acharam inicialmente que se tratava de um ataque preventivo de um submarino russo que eles haviam lançado mísseis balísticos. Segundo Storch, os objetos não identificados atravessaram o território do Canadá em menos de 2 minutos. Os OVNIs então fizeram uma correção de curso que desafia a física convencional. Seria possível que esses objetos fossem naves extraterrestres visitando a Terra? Esses 5 objetos atravessaram o Mar de Bering até a União Soviética. Richard Nixon era o presidente na época. Ele pegou o que chamamos de bate-fone, ligou para o Kremlin e disse: eles não são nossos. Será possível que ambas as nações sabiam que os objetos não identificados eram pilotados por alienígenas? Será que as naves extraterrestres queriam ser vistas? Se for o caso, por quê? No dia seguinte, investigadores da CIA e da Força Aérea agiram para impedir que a história viesse a público. Eu precisei assinar um contrato de contingência. Foi um específico para aquele incidente. Eu não poderia falar sobre o assunto durante 30 anos. Tive de manter a boca fechada e foi o que eu fiz. Seria este incidente envolvendo 2 das nações mais poderosas do mundo. Mais um das centenas de eventos com OVNIs conhecidos pelos governos ao redor do mundo. E seria esta uma evidência adicional de um longo histórico de tentativas extraterrestres de contato e comunicação com a raça humana? Los Angeles, Califórnia, 25 de fevereiro de 1942. Nas primeiras horas da madrugada, algo dá início a um ataque militar que ilumina os céus. Eles iluminavam um objeto em forma de diamante. As testemunhas relataram. Quase 2.000 cartuchos de munição antiaérea foram disparados. Eles disseram que não fez efeito algum. Era como se houvesse um campo de força ao redor do objeto. Nós disparamos milhares de cartuchos. No dia seguinte, nem sinal da nave. Será que eram extraterrestres? Todas as evidências apontam para algum tipo de nave que não é deste mundo. Segundo pesquisadores, 5 dias depois, um OVNI caiu nos arredores de Roswell, Novo México, em julho de 1947. Após este incidente e vários outros avistamentos de OVNIs, o público exigiu saber quem ou o que estava por trás dos objetos não identificados vistos nos céus.
16 de maio de 1998. 30 testemunhas relatam terem visto um enorme OVNI pairando sobre a maior usina hidrelétrica a cerca de 200 quilômetros de Santiago, a capital do país. Vários relatos descrevem o objeto como sendo escuro, com uma enorme luz laranja na base. O objeto paira imóvel por cerca de 20 minutos antes de desaparecer por sobre os Andes. Essa é a última de uma longa série de avistamentos na área. Os discos teriam sido vistos regularmente por sobre as águas de uma hidrelétrica próxima, dando a impressão de estar tirando energia de lá, como se estivessem se reabastecendo. Antes da construção da hidrelétrica, a área teria sofrido vários apagões. E agora ainda fica sem eletricidade 3 vezes por semana. De quanta energia uma nave precisaria para andar 8, 10, 12 mil quilômetros por hora? É claro que de uma grande quantidade de energia. Seria essa a resposta para o mistério das regiões de OVNI? Será que os alienígenas estariam usando lugares como o Lago Colbún e Humera como fonte de energia? E será que outros lugares como o Triângulo M poderiam representar um esconderijo ideal para as naves espaciais? Hoje o Chile está em 5º lugar no avistamento de OVNIs. Esse é um número bastante alto para um país com uma população relativamente pequena. A maneira como seu governo encara a situação também parece bastante incomum. Recentemente, eles abriram a primeira trilha de OVNIs do país que passa pelos hotspots mais famosos e eles parecem encorajar os visitantes a procurar objetos estranhos no céu. Mas por que qualquer governo iria encorajar o seu povo a procurar seres de outro mundo? A resposta pode estar em outra região de OVNIs, a milhares de quilômetros ao norte. San Luis Valley, Colorado, 1993. Um radar militar de defesa capta uma série de leituras misteriosas num período de 2 semanas, sugerindo uma grande incidência de sinais luminosos ou mesmo lançamento de mísseis. Entretanto, buscas de helicóptero não revelam nada. Os oficiais não conseguem entender, mas os ufólogos não ficam nem um pouco surpresos. Eles sabem que o Colorado, na área do Novo México, tem sido uma zona ativa para OVNIs há décadas. Setembro de 1967. Rancheiros de San Luis Valley fazem uma descoberta apavorante. Um cavalo morto é encontrado em King Ranch, na base de uma montanha. O mistério aumenta quando os investigadores encontram uma série de enormes marcas não identificadas na área. Nellie Lewis, a dona do animal, diz aos repórteres locais que OVNIs teriam sido os responsáveis pela morte do cavalo, alertando que um dia eles poderiam retornar. E ela parece ter acertado na previsão. Nos anos seguintes, Dulce tem sido palco de muitos incidentes estranhos e inexplicáveis. Existem rumores de uma base secreta na área, e ninguém parece saber ao certo quem a controla. Eu acho que os militares podem ter capturado ou recebido tecnologia alienígena. É lógico que eles iriam fazer segredo disso, porque a verdade é que qualquer um que tiver uma tecnologia mais avançada pode governar o mundo. Os avistamentos e contatos imediatos só continuavam. E os visitantes misteriosos pareciam ficar cada vez mais ousados. Mas será que havia uma mensagem por trás dos crescentes contatos imediatos? Washington, D.C., 19 de julho de 1952. Nos céus do coração do governo norte-americano, múltiplos objetos voadores não identificados são detectados pelo radar por controladores de tráfego aéreo, no Aeroporto Nacional de Washington e pela base da Força Aérea Andrews. Isso foi um fato que saiu nos noticiários de todo o mundo. Isso ocorreu 2 vezes em 2 finais de semana consecutivos. Significa que muitas e muitas pessoas viram a mesma coisa. Eles estavam voando sobre o coração de Washington. Isso quer dizer o mesmo que pousar no gramado da Casa Branca. Evidências sugerem que as regiões de OVNI do mundo podem estar conectadas com uma conspiração alienígena contra o planeta Terra. E de acordo com relatos do deserto do Novo México, eles não estão trabalhando sozinhos.
Desde então tem havido vários relatos de testemunhas sobre um laboratório secreto, cheio de horrores além da imaginação. Seria esse segredo aterrorizante o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Muitos especialistas acreditam que os alienígenas podem estar planejando um evento apocalíptico capaz de dizimar a raça humana, deixando a Terra livre para ser tomada. Alguns acham que seria uma invasão em grande escala. Outros acham que eles usariam armas biológicas para infectar a humanidade com uma praga mortal. Mas, recentemente, os ufólogos também consideram que poderíamos ser uma fonte de trabalho escravo e que os alienígenas estariam testando um plano que nos levaria à submissão. No verão de 1917, os moradores de Fátima teriam sido visitados por uma aparição misteriosa que eles acreditam ser a Virgem Maria. A santa foi vista por uma grande quantidade de pessoas. Ela era uma figura bastante conhecida e o fato tem chamado a atenção desde então. 3 moças afirmam que a entidade teria feito uma série de profecias que foram mantidas em segredo por todo o século XX. Existe uma crença bastante forte de que o que essas meninas viram não teria sido uma aparição de origem divina, mas sim um extraterrestre. Neste evento, crianças viram uma aparição que disseram ser a Virgem Maria. Então 70 mil pessoas vieram a este mesmo pasto. E as pessoas alegaram ter visto um disco de prata girando. A Igreja Católica, por um longo período de tempo, não reconheceu o evento de Fátima ou o que ocorreu às crianças. Ao longo dos anos, elas afirmam que se tratava da Virgem Maria, mas é bem possível que tenha sido outra coisa. De acordo com as meninas, a aparição lhes passou uma mensagem enigmática. Aquela aparição, aquela visão, aquela entidade passou uma mensagem às 3 meninas. Era uma visão do futuro, uma profecia do futuro. Estaria o Vaticano escondendo o fato de que a mensagem é um alerta sobre uma invasão alienígena? Os extraterrestres deram às crianças uma mensagem telepática, dizendo: vocês não estão sozinhos neste planeta. Nós estamos aqui há milhares de anos, estamos observando vocês. Por favor, preparem a humanidade, pois iremos retornar. Todo este episódio de Fátima foi para o Vaticano. Alguns alegam que o milagre de Fátima é um dos muitos eventos que descrevem a visita de mensageiros alienígenas. As crianças receberam 3 mensagens e o Papa se recusou a revelar a terceira mensagem. A terceira mensagem fala sobre a vida extraterrestre. Isso foi sensacional, porque, para mim, ele se negou a divulgar esta mensagem específica, que foi exatamente o que o Papa fez. E eu me pergunto por quê? As testemunhas descrevem que o Sol teria se transformado num caleidoscópio de cores, criando uma série de formas no céu. E em diversas ocasiões durante o avistamento, as nuvens mandaram para a multidão maravilhada uma chuva torrencial. Por vários dias, as manchetes da mídia local falariam do milagre de Fátima. Mas apenas 3 meses depois, o foco viria a ser outro. Em janeiro de 1918, o mundo seria infectado com uma das pragas mais mortais de toda a história.
A gripe espanhola. Acredita-se que ela tenha feito mais de 100 milhões de vítimas, dizimando cerca de 5% da população mundial. Será que as chuvas de Fátima poderiam ser uma forma de transmitir vírus mortais extraterrestres para a Terra? E se for o caso, o que poderia ser feito para que isso não aconteça novamente? Muitos que tiveram encontros com extraterrestres, seja durante uma abdução ou por um avistamento, sentem que as entidades que estão visitando a Terra teriam uma natureza violenta e não seriam bondosas. Elas não estão aqui para espalhar luz e amor, mas sim para trazer destruição e para atingir a raça humana. Se isso for verdade, qual seria a melhor forma de uma raça alienígena combater a raça humana? Seria através de uma guerra biológica. Eles não perteriam nenhum de seus soldados se mandassem um agente biológico para a nossa atmosfera. Eles possuem mais capacidade de lutar uma guerra que suplantaria de longe a tecnologia humana. E eles iriam vencer num instante. Eu não acho que teríamos alguma chance. Será que a humanidade poderia sobreviver a um colapso tecnológico em larga escala? O que aconteceria se a energia elétrica do mundo inteiro fosse desligada repentinamente? Com recursos que durariam poucos dias, os especialistas acreditam que o mundo entraria em anarquia, criando um momento perfeito para uma força alienígena atacar. Mas enquanto os apagões podem ter sido causados por uma ameaça distante, um incidente assustador no Brasil revela como a ameaça de uma invasão pode se tornar um pesadelo real. 1977, norte do Brasil. Uma onda violenta de ataques de OVNIs lança feixes misteriosos de luz sobre uma pequena cidade. 35 pessoas são feridas. 2 delas morrem em menos de 24 horas. O pânico se alastra rapidamente pela região. Os moradores da cidade ficam acordados durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras para manter as luzes ameaçadoras longe. O Exército Brasileiro inicia uma investigação. Mais de 200 OVNIs, alguns surgindo sobre o rio Amazonas, são vistos num período de mais de 4 meses. As vítimas são interrogadas, mas os ataques deixam os oficiais sem resposta. Milhares de humanos alegam terem sido abduzidos e levados para um dos 7 níveis da base de Dulce, cada um mais aterrador do que o outro. No nível 4, os experimentos se focariam em hipnose e telepatia. Mas os experimentos relacionados às ondas cerebrais é que seriam os mais aterrorizantes. Será que os alienígenas poderiam ter descoberto uma forma de interferir nas ondas cerebrais humanas, criando uma porta pela qual poderíamos ser controlados facilmente? Um estudo recente leva a uma conclusão assustadora. Em todos os casos, os abduzidos foram capazes de chegar facilmente a estados alterados de consciência enquanto acordados, algo que eles não eram capazes de fazer antes da abdução. Se isso for verdade, Dawn pode ter descoberto o principal motivo de os alienígenas terem abduzido humanos em números recorde. Se os alienígenas pudessem mudar a forma com que os nossos cérebros funcionam, eles conseguiriam obter controle total sobre os nossos pensamentos. Será que num apocalipse brutal eles poderiam vir a colonizar a Terra e escravizar os seus habitantes, ou eles simplesmente estariam preparando a nossa civilização para um novo senhor? Muitos especialistas acreditam que os alienígenas poderiam estar tramando uma catástrofe futura para varrer a raça humana da face da Terra. Mas como eles poderiam atingir esse objetivo com um mínimo de esforço? Em 2004, 3 astrônomos do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona, fizeram uma descoberta surpreendente. Um asteroide imenso com mais de 300 metros poderia entrar em rota de colisão com a Terra. Os astrônomos deram o nome de Apophis ao objeto. Pesando mais de 20 milhões de toneladas, caso atingisse a Terra, o asteroide explodiria com a força de 1 bilhão de toneladas de TNT, causando um cenário catastrófico. Em termos astronômicos, o asteroide não teria atingido a Terra por pouco. Mas o perigo ainda não está terminado. A trajetória do Apophis irá trazê-lo próximo à Terra novamente em 2029, quando ele deverá passar a pouco mais de 30 mil quilômetros do nosso planeta, podendo destruir satélites em órbita.
Mas e se alguém ou alguma coisa mandasse o Apophis um pouco mais para perto da força de gravidade da Terra, fazendo com que ele ficasse em rota de colisão direta com o nosso planeta? Eles possuem uma civilização avançada e podem mudar a trajetória de forma bem precisa. Eles não precisam de armas a laser super avançadas. Bastaria mandar alguns asteroides e estamos acabados. A não ser que a gente descubra uma forma de interceptar os asteroides, acabou. A NASA nunca admitiu publicamente a existência de alienígenas, apesar das dezenas de avistamentos de OVNIs pelo seu pessoal e todas as evidências fotográficas existentes. Mas desde o aparecimento do Apophis, eles começaram a se focar mais em asteroides. Em abril de 2013, foram anunciados planos para uma missão sem precedentes no espaço para capturar um asteroide e mandá-lo na direção da órbita terrestre. De acordo com os oficiais, a nave espacial da NASA iria pousar no objeto com o propósito de estudá-lo. Será que a agência espacial possuiria alguma informação oculta sobre planos alienígenas para a Apophis? Os especialistas acreditam que essa missão poderia ser uma tentativa de desenvolver uma tecnologia capaz de salvar a Terra de um asteroide em colisão. Será que a humanidade poderá se defender dessa nova ameaça alienígena? Ou um evento apocalíptico mudará a história do nosso planeta para sempre? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas. Uma gestação pode ser interrompida no 2º ou 3º trimestre da gestação e o feto é tomado. Mas depois a mulher é levada a bordo de uma nave e lá eles mostram os seres depois de nascidos. E eles parecem em parte com a mãe e em parte com as criaturas alienígenas. O cabelo é esparso, as cabeças são grandes. Será que os alienígenas estariam implantando fetos em mulheres humanas? E se for o caso, qual seria o propósito? Alguns especialistas acreditam que essas gestações seriam tentativas de produzir híbridos humanos, capazes de sobreviver na atmosfera terrestre e com uma maior imunidade às várias doenças do planeta. Tudo faria parte de um plano insidioso. Outra teoria é que, na verdade, eles estariam usando engenharia genética em humanos, e assim eles poderiam alterar o nosso código genético e mudar a forma como evoluímos como seres humanos. A minha opinião é que eles estariam criando uma forma de vida da maneira como eles querem que a gente evolua. Será que os alienígenas estariam tentando usar DNA humano para criar uma raça de híbridos que um dia poderá dominar a Terra? Várias evidências sugerem que os extraterrestres estão colhendo sangue humano, tecido cerebral e até o produto de nossos sistemas reprodutores, como parte de um plano para criar uma nova Terra à imagem alienígena. Mas será isso verdade? Muitos acreditam que os alienígenas teriam revelado um plano numa série extraordinária de eventos no final da década de 1970. Dulce, Novo México, 24 de março de 1978. Manuel Gomes, um criador de gado, encontra a carcaça de um bezerro de 11 meses. Mas a condição do corpo do bezerro é uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Os órgãos sexuais do animal tinham sido removidos com uma precisão além da capacidade moderna. As amostras de sangue retiradas do local demonstram uma tonalidade estranha de rosa e não coagulam. O corpo é levado para autópsia em um laboratório em Los Alamos. O relatório mostra que o fígado e o coração estão amolecidos. A conclusão é que uma possível explicação para o sangue rosado seria o uso de um tipo de radiação controlada, usada para matar o animal. Quem cometeria um crime bizarro desses? Será que os alienígenas estariam estudando outros mamíferos na Terra? E se for o caso, por quê? Muitas civilizações antigas sacrificavam gado para agradar aos deuses. Será que os humanos poderiam estar suprindo uma necessidade alienígena por esses animais milhares de anos atrás? A resposta surpreendente pode estar no Antigo Egito e no reinado do faraó mais controvertido, Akhenaton. Esse é Akhenaton, marido da lendária rainha Nefertiti. Antes dele, os egípcios adoravam muitos deuses e deusas. Mas Akhenaton o substituiu por um só deus, Aton, o deus Sol.
O que é fascinante em Atom é que você tem um ser poderoso que parece não ter vindo de nenhum lugar. E é colocado no lugar dos velhos deuses do Egito. E ele assume o poder e abençoa Akhenaton. Por que ele teria escolhido Akhenaton? E por que Akhenaton teria escolhido mudar um sistema de crença de milhares de anos? Assim, no piscar de olhos. É uma mudança radical para milhares de anos de tradição religiosa. Mas essa não seria a única controvérsia a pairar sobre o rei Akhenaton. Existe uma conexão entre ele e a sua deidade. E se nós acreditarmos na ideia de que Atom seria uma espécie de ser extraterrestre, então é possível que Akhenaton fosse seu filho. Os faraós egípcios sempre foram retratados de uma forma similar, mas Akhenaton parece radicalmente diferente. O seu crânio é alongado. A forma de seu corpo é diferente da maioria dos retratos humanos do seu tempo. Mas por que Akhenaton teria tentado mudar uma tradição religiosa durante o seu reino? E por que sua aparência era tão diferente? Akhenaton era marido de Nefertiti e pai de Tutankhamon. Mas os ufólogos de hoje em dia o chamam de rei alienígena. Os especialistas apontam a similaridade surpreendente entre o rei da antiguidade e a descrição moderna de alienígenas. Será que Akhenaton seria um híbrido alienígena? E será que o seu reino seria uma tentativa de os alienígenas dominarem a população humana? Alguns especialistas acreditam que se Akhenaton fosse um híbrido alienígena, então seu filho, o famoso rei Tutankhamon, carregaria sangue alienígena nas veias também. Isso tem implicações aterrorizantes para o mundo inteiro. Isso porque um estudo recente sugere que quase metade das pessoas do oeste europeu seriam descendentes de Tutankhamon, confirmando o que muitos ufólogos consideram ser o legado oculto alienígena do Egito. Dentro do templo principal de Abu Simbel encontram-se estátuas de Ramsés representado não como um rei mortal ou guerreiro, mas como o rei egípcio da vida após a morte, Osíris. De acordo com os textos da pirâmide, escritos religiosos do Egito Antigo que datam do século 24 a.C., Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do céu. Ele geralmente era retratado com a pele verde e era considerado um governante sábio e querido, que se casou com sua irmã Ísis e foi assassinado por seu irmão Set. Osíris e Set entraram em conflito. A história conta que Set, com ciúme do seu irmão mais bem-sucedido, matou Osíris e cortou seu corpo em 14 pedaços. Ísis ficou desesperada, coletou os pedaços e realizou o primeiro ritual mágico de ressurreição. Ísis, sua esposa e irmã, encontrou um meio de reviver Osíris por um tempo e concebeu um filho. O filho é um deus, o deus é Horus. Horus cresceu, vingou seu pai, derrotou Set e virou o primeiro rei dos vivos de todo o Egito, da terra cósmica do Egito, a terra dos deuses. É possível que Ramsés II, conforme ele mesmo alegava, fosse um descendente verdadeiro de Osíris? E se é possível acreditar nesta lenda, esta linhagem sugere que Ramsés, na verdade, era um híbrido de extraterrestre, parte humano e parte o que chamavam de Deus. Como faraó, Ramsés se considerava a personificação de Horus. Essencialmente, o deus Sol na Terra durante sua vida. E depois que ele passou para a vida após a morte, ele basicamente se tornou um dos deuses, tomando o seu lugar legítimo no panteão eterno de deuses. O mito de Osíris foi muito importante para a credibilidade dos governantes do Egito. Todo faraó se enxergava como uma reencarnação de Horus, o deus da luz do sol, o deus da vida, e como personificação de Osíris, o deus do oculto, das profundezas da vida após a morte. E, consequentemente, no Egito Antigo, os faraós tinham o direito de dizer o que cada um devia fazer e as pessoas tinham que obedecer.
Porque ele era considerado um descendente direto de Deus. Na verdade, o faraó era um semideus. As conexões de Ramsés II com outro mundo foram o motivo pelo qual ele tornou-se um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo? E o que isso revela sobre outros governantes egípcios lendários? Eles poderiam ter sido, como sugerem algumas lendas, descendentes verdadeiros de seres extraterrestres? O mundo espiritual e o mundo material parecem ser divididos. Às vezes, um grande líder como Ramsés II compreende que os mistérios precisam ser concretos, que existe uma necessidade de construções, e nesses monumentos, palácios e estruturas que Ramsés construiu, existiam representações dele como um deus ou em companhia dos deuses, mostrando uma conexão divina para as pessoas que ele governava. Existem histórias em que o próprio Ramsés alegava que tinha contato direto com os Guardiões do Céu. Mas quem são os Guardiões do Céu? Eles eram só uma fantasia ou realmente existiram? Ramsés II e todos os faraós egípcios se consideravam, na verdade, descendentes diretos dos deuses. O material genético deles, ou o sangue, era o mesmo sangue presente nos deuses. E esses deuses aparentemente eram extraterrestres. Será possível que as lendas e as histórias de Osíris, juntamente com maravilhas arquitetônicas como o templo de Abu Simbel, forneçam evidências de que os faraós do Egito Antigo tinham mesmo origens sobrenaturais? Em caso positivo, outras lendas similares de governantes divinos poderiam revelar conexões extraterrestres? Ou pode existir outro motivo ainda mais biológico? E se a evidência puder ser vista a olho nu? Não em monumentos antigos nem em textos decifrados, mas no nosso próprio DNA. Londres, Inglaterra. Janeiro de 2013. Pesquisadores da Universidade College London anunciam a descoberta de uma sequência única de DNA que sugere que algumas pessoas podem mesmo ter nascido para liderar. Ao comparar amostras de DNA coletadas de grupos de irmãos gêmeos, tanto fraternos quanto idênticos, os cientistas conseguiram determinar que cerca de 24% do comportamento de liderança poderia ser atribuído à genética. É um estudo clássico sobre gêmeos. Os gêmeos idênticos são geneticamente idênticos. Os gêmeos não idênticos são basicamente irmãos normais. Perguntaram aos gêmeos se no trabalho deles eles supervisionavam alguém ou se não supervisionavam. Essa foi a pergunta que uma equipe de pesquisa associou à liderança, se sim ou se não. Pequenas mudanças na composição genética foram associadas à incidência de ter liderança ou não ter liderança com base na resposta a essa pergunta. E foi demonstrado que um tipo específico de genótipo se relacionava com ter o papel de líder. Antes disso, acreditavam que a liderança podia ser aprendida. Mas hoje sabemos que a liderança tem um componente genético direto e que, na verdade, pode ser herdada. Mas é realmente possível que os líderes mais lendários do mundo possam ter compartilhado um traço genético comum? Um chamado gene da liderança? E este gene poderia ser não um produto da evolução genética, mas algo herdado pela humanidade de alguma fonte de outro mundo? Muito tempo atrás, os deuses do espaço vieram para a Terra e com certeza fizeram uma mudança genética em alguns humanos. E é claro que esses humanos são de um nível um pouco mais alto do que o resto da humanidade. Assim como hoje, nós queremos que nossos líderes sejam especiais, mais inteligentes que nós e mais capazes. Era a mesma coisa na antiguidade. Os governantes eram especiais. De alguma maneira, eles tinham um sangue divino, eram descendentes dos deuses e tinham um DNA especial. Uma coisa é certa, é que
Se não existissem esses povos antigos para acreditar que seus reis e imperadores eram divinos, pouca coisa iria manter as civilizações unidas. Acreditar que o líder era, de alguma forma, um deus ou um descendente de Deus, uniu o povo. E isso fez parte da sobrevivência da raça humana. Muitos dos nossos maiores governantes foram diretamente guiados ou influenciados por, como eles diziam, seres celestiais. E talvez toda essa influência tenha dado a alguns dos governantes a capacidade para mudar a história da humanidade. No caso, estão nos dizendo que era uma tecnologia dos deuses, que era uma tecnologia extraterrestre, que de alguma forma foi usada ou poderia ser usada no planeta Terra. E isso resultaria na destruição ou aniquilação completa da espécie humana. Havia mesmo influências extraterrestres guiando os imperadores, reis e faraós do mundo antigo. Se for o caso, isso significa que o sangue dos chamados deuses não só flui nas veias dos monarcas de hoje, mas também no DNA de milhões de pessoas de todo o mundo. As implicações são tão impressionantes quanto profundas. Porque talvez nós não precisemos mais esperar pelo retorno de nossos ancestrais alienígenas. Talvez eles já estejam aqui. Super-humanos usando tecnologia avançada. Deuses em guerra. E extraterrestres que vêm dos céus. Será que esses relatos antigos são de fato prova de uma presença alienígena na Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas nas histórias de super-heróis ocultas, mas à vista de todos. 3 de julho de 2007. Após passar décadas como brinquedos enormes e personagens animados da TV, os Transformers chegam ao cinema, com a estreia americana do primeiro longa-metragem. O enredo extraterrestre é bem familiar. Os Transformers são, de certo modo, versões mecânicas do Super-Homem. Todos vêm de outro planeta. Eles podem se adaptar à vida aqui. E então, como em várias histórias do Super-Homem, o inimigo é do mesmo planeta. Trata-se de um mal que vai atrás deles, que os persegue. Ou seja, trata-se de uma batalha antiga da terra deles, mas que é travada aqui. Diferente do Batman ou do Homem de Ferro, os Transformers não são humanoides que usam tecnologia. Eles de fato são a tecnologia. Mas o poder mais notável que os Transformers usam contra um de seus inimigos é um dos mitos heróicos mais importantes. A habilidade de passar de criatura comum a super-herói diante da ameaça do mal. É o arquétipo da metamorfose ou transformação. Troca de formato, digamos assim, isso chega até nós pelas mitologias antigas. A troca de formato permite que os deuses interajam com os humanos de tal modo que não sejam reconhecidos. Na verdade, geralmente, o deus ou a deusa não pode aparecer para o mortal em seu pleno esplendor, porque isso, na verdade, mataria o mortal. Essas histórias de deuses vivendo anonimamente entre nós são comuns, porque elas descrevem uma época em que os extraterrestres faziam isso. Como prova, eles citam um relato antigo, que acreditam ter misteriosa semelhança com o mito de troca de formato dos Transformers. Um relato sobre Kukulkan, o deus Maia, que é retratado como uma serpente voadora e como um homem. Temos descrições de uma serpente alada que voava sobre as cabeças dos nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, sabemos que Kukulkan também era alguém que dava instruções ao povo em forma demasiado humanoide. Será que isso significa que Kukulkan costumava trocar de formato? Talvez os povos antigos, desconhecendo a tecnologia avançada, testemunharam um ser alienígena numa espaçonave. Imagine por um momento, uma nave pousa.
uma escotilha se abre, o piloto sai andando e dá instruções. Não há muita diferença entre a máquina e a pessoa que sai dela, porque ninguém entendia o conceito tecnológico por trás daquilo. O instrutor, então, volta para dentro da nave e decola. De repente, Kukulkan se torna uma serpente alada que voa pelos céus. Será que esse cenário pode ter realmente se apresentado no passado distante? Caso afirmativo, ele inspirou os mitos da troca de formato que os humanos relatam há milênios. Temos as mesmas histórias. O núcleo das histórias, no mundo todo, na maioria das mitologias, está tudo interligado. Eles tinham diferentes nomes, eram diferentes heróis, diferentes personalidades, mas no final eram todos extraterrestres fazendo contato com os humanos milhares e milhares de anos atrás. Mas será que há um significado ainda mais profundo por trás dos relatos de heróis de outros mundos, como os Transformers e Kukulkan escondido entre nós? Talvez mais pistas possam ser encontradas com o exame de histórias de seres divinos se disfarçando de humanos comuns. O super-homem esconde sua identidade fingindo ser o moderado repórter Clark Kent. A Mulher Maravilha se faz passar pela enfermeira Diana Prince. E o Homem-Aranha é o alter ego de Peter Parker. As mais famosas são as que envolvem os deuses gregos conhecidos como olimpianos. Esses seres poderosos podiam criar terremotos, se tornar invisíveis e até deter relâmpagos. Porém, há uma importante diferença entre os olimpianos e os super-heróis da ficção moderna. Os gregos antigos acreditavam que os olimpianos realmente existiam. Uma enorme diferença entre o mundo antigo e o mundo moderno é que nós desenvolvemos um senso bem estrito do real e do não real. O que de fato não importava tanto naquela época. Os antigos acreditavam que esses heróis estavam lá e eram pessoas de verdade. Estamos sempre olhando a mitologia como uma base para as nossas narrativas. Uma personagem como a Mulher Maravilha é imediatamente estabelecida na mitologia grega. Ela é construída na história das Amazonas, além de Hércules, Zeus, os deuses do Olimpo, ligados a cada aspecto de quem ela é. Será que os super-heróis de hoje rastreiam suas origens até os deuses antigos? E se as pessoas que cultuavam esses deuses acreditavam que eram reais, será que eram reais mesmo? Talvez a resposta esteja num exame mais apurado dos relatos sobre deuses e heróis no mundo antigo. A caverna Dicton, na ilha grega de Creta, segundo alguns estudiosos, coincide com a localização e descrição dadas por Hesíodo, poeta do 8º século a.C., sobre a morada de infância de Zeus, o líder dos olimpianos. Os arqueólogos já encontraram resquícios de oferendas religiosas aqui, de 4.000 anos atrás. O período exato em que as histórias dos olimpianos ocorreram. Mas será que os gregos antigos fizeram essas ofertas a um ser poderoso que eles testemunharam com seus próprios olhos? Temos histórias sobre esses deuses que tinham poderes sobrenaturais mágicos. Sejamos honestos. Poderes mágicos e sobrenaturais que de fato não existem. Então, o que exatamente foi descrito? Na minha opinião, são povos que tinham acesso a tecnologias avançadas. Já dizia o ditado, a magia de um homem é a engenharia de outro. A magia é um saber que não compreendemos, é, portanto, super ou acima do nosso entendimento, é transcendente, é isso que o termo super implica. Os de que nossos ancestrais de fato testemunharam tecnologia avançada?
tem apoio no fato de que histórias semelhantes de seres divinos são encontradas em todos os continentes. O historiador e escritor Joseph Campbell descobriu que até as culturas que nunca tiveram contato com o mundo exterior desenvolveram suas histórias de heróis. Então, o fato de termos tantas histórias de heróis parecidas em todo o mundo, de vários tipos de culturas antigas, para mim, sugere que eles foram visitados pelos mesmos professores. Os mitos vieram da cultura antiga. Não sabemos quando, mas você pode ver deuses quase que idênticos aparecendo na Índia Antiga, na Grécia Antiga, na Noruega Antiga. Portanto, muitas eras se passaram até que esses povos começaram a se espalhar. O poder de voar. Objetos mágicos que permitem ao super-herói sempre ser vitorioso. Talismãs que permitem ao super-herói passar de ser humano a alguém que possa acessar tais poderes mágicos. Eles fazem parte de inúmeras histórias de super-heróis que atravessam tempo e cultura. Porém, o mais intrigante é a notável semelhança entre as narrativas dos heróis antigos e as histórias dos super-heróis modernos. É fascinante para mim quando você olha para as histórias do super-homem e percebe que ele vem de um outro planeta, que, aliás, explodiu. Ele chega aqui com superpoderes, consegue voar e tem muita semelhança com as histórias dos antigos sumérios. Das histórias hindus de deuses extraterrestres, vindos de outros planetas para a Terra, a fim de nos ajudar a fazer o nosso planeta avançar ainda mais. Até o icônico S no peito do super-homem parece ter sido adaptado de lendas contadas milhares de anos atrás. Heróis e deuses dos gregos antigos, do budismo e do cristianismo são retratados com símbolos na altura do coração. Na arte sacra, você vê Jesus usando uma túnica reluzente com o coração reluzindo. Então vemos a correspondência dessa imagem de uma figura arquetípica ou a figura de um salvador. Hoje, quase todos os super-heróis têm um ícone no peito. Teria sido inspirado por algum objeto tecnológico que nossos ancestrais testemunharam um ser alienígena, assim como o reator Ark no peito do Homem de Ferro, que dá poderes ao seu traje? Será que essas semelhanças significam que as histórias do Super-Homem, do Batman e do Homem-Aranha são baseadas em nossas experiências com extraterrestres? São comuns os detalhes simbólicos que permeiam essas histórias, e eles, para mim, implicam que estamos falando de figuras semelhantes, ou figuras que estão aqui por alguma razão e para que nós avancemos. Talvez estejamos vendo a razão pela qual o Super-Homem talvez pareça tanto conosco. Não é só porque ouvimos a história antes em outros formatos, mas porque nossos remotos ancestrais de fato vivenciaram essa história de modo muito real, numa época muito remota. Nossos ancestrais não tinham experiência com tecnologia avançada, então teriam descrito os visitantes alienígenas como tendo poderes sobre-humanos, devido às referências que eles tinham. Se eles vissem um extraterrestre com acesso a incríveis poderes, devido à ciência avançada, eles interpretavam como estando vendo Deus. Mas é claro que não era nada disso. Tacoma, Washington, 2002. Quando saía de um bar karaokê, Jason Padgett, de 31 anos, foi brutalmente espancado e assaltado por dois homens que o deixaram inconsciente. Quando ele finalmente acordou, os médicos disseram que ele teve sorte de ter escapado do incidente com apenas um rim lesionado e uma concussão cerebral. Mas nos dias seguintes, Jason começou a ver o mundo de uma maneira totalmente nova. Ele nunca teve muito interesse em números. Mas depois da surra, ele via equações matemáticas em todos os lugares para onde ele olhava. Ele achava isso lindo. Ele tinha desenvolvido uma coisa chamada sinestesia, que via o mundo dividido em imagens fractais.
Então ele ficou muito interessado nesse fenômeno e começou a descobrir a matemática. Jason se tornou a única pessoa no mundo com a extraordinária capacidade de desenhar à mão formas fractais complexas. Os cientistas afirmam que o trauma cerebral que ele sofreu provavelmente refez aleatoriamente toda a ligação da rede neural de Jason, acentuando capacidades incríveis em algumas áreas. Embora inacreditável, a história de Jason Padgett não é totalmente única. Em Sioux Falls, Dakota do Sul, Derek Amaro bateu a cabeça na piscina e se transformou num pianista talentoso, embora ele nunca tivesse tocado piano na vida. Em Massachusetts, John Sarkin, de 35 anos, sofreu um derrame cerebral depois da cirurgia e se tornou um artista famoso mundialmente. E depois de ataques epiléticos, Daniel Tammet virou um gênio matemático e linguístico, capaz de ver o resultado de cálculos complexos e até mesmo aprender uma língua estrangeira em questão de dias. É possível uma pancada na cabeça desencadear algo no cérebro que o torne mais receptivo a ideias, a conceitos e a verdadeira arquitetura do universo que é normalmente reservada para os gênios? Se a resposta for afirmativa, isso pode nos dar algum discernimento sobre por que vários grandes pensadores de cada geração, nomes como Einstein, Shakespeare, Da Vinci, Confúcio e Platão, parecem ser os responsáveis por tantas ideias visionárias que formaram o tecido da nossa sociedade há milhares de anos. No decorrer da história, muitos dos maiores pensadores do mundo atribuíram sua genialidade a fontes sobrenaturais. Mas poderia realmente existir uma força invisível por trás dessas mentes incríveis? Uma força de origem extraterrena? Essas pessoas são influenciadas por seres superiores que guiam a humanidade. Quando observamos o cérebro humano, nós nos perguntamos se realmente temos o poder neurológico para nos transformarmos em tais gênios e pensarmos em todas essas invenções incríveis e, em certos casos, de repente, quem sabe, prever completamente essas invenções. Então, alguns cientistas especulam que o que esses gênios estão fazendo, na verdade, é encontrar ideias provenientes de fora deles. Será que os gênios têm acesso a outro nível de consciência, no qual algumas ideias são enviadas para eles? Ou será que eles têm a capacidade de absorver essas ideias durante os sonhos? Essas são as grandes perguntas da humanidade, do universo. É possível que haja algo muito mais importante ocorrendo com a consciência do que com o cérebro físico? É uma interessante possibilidade que revela verdades mais profundas sobre a natureza do que significa ser humano. E se de fato existe algum esforço organizado maior sendo realizado para guiar o conhecimento humano em direção a um resultado desejado. É possível que o gênio não seja só resultado exclusivo do cérebro, mas também de alguma força exterior ao corpo? A evidência para isso possa ser encontrada ao examinar os primeiros gênios do mundo e o que eles alegam que seja a verdadeira fonte de suas inspirações. Museu do Louvre, Paris, França. Este museu histórico abriga o texto jurídico talvez mais significante do mundo antigo. Este monólito retrata o deus babilônico Shamash, conversando com o rei Hammurabi. E abaixo dele, entalhadas em escrita cuneiforme, estão as leis que eles deram a seu povo. Chama-se o Código de Hammurabi. Sem dúvida, Hammurabi era um dos grandes gênios do mundo antigo. E é claro, ele é famoso, não só por ter sido o soberano da antiga Babilônia, mas também por ter feito o que é conhecido como Código de Hammurabi, que é o primeiro registro escrito de leis.
É um documento primitivo comparado com o que temos agora, mas descreve um sistema completo de regras, a arrecadação de impostos, vários princípios civis e o famosíssimo olho por olho que foi modificado no decorrer dos anos, mas o rei projetou um sistema. O Código de Hammurabi começa com um prefácio, no qual o rei se exalta pelos seus grandes feitos. Mas ele também escreveu que o próprio código foi ditado para ele pelo deus babilônico Shamash. O grande rei Hammurabi entrou em transe, e Deus começou a dar este incrível documento através do próprio rei Hammurabi, que falava em uma voz e em uma língua muito diferente da sua. Era tudo provavelmente de Deus. E quando Hammurabi saiu do seu transe, os escribas leram o texto para ele, mas ele não se lembrava de ter ditado. Veio tudo de Deus, e é brilhante. O importante é que Hammurabi não reivindicou a autoria. Ele sabia que aquilo não era fruto dele nem de sua inteligência. O sistema de lei que advém do Código de Hammurabi é tão intrínseco à compreensão moral básica de como administrar uma sociedade que grande parte dele foi preservada de alguma forma em nosso sistema jurídico moderno. Isso sugere que o Código de Hammurabi teve um ponto de origem muito avançado. A história por trás do Código de Hammurabi não é única. No mundo antigo, com frequência, dizia-se que momentos de genialidade, incluindo crenças religiosas e princípios científicos básicos, desde a Grécia e Roma até a Índia e China, foram inspirados por vozes divinas. Pense nisso. Moisés, Abraão, Noé, os profetas, Jesus, grande parte das leis, regras, costumes e tradições que temos é baseada em indivíduos que alegam ter ouvido algo de uma deidade. E isso não é só na tradição judaico-cristã. Eu afirmo que em todas as culturas existem muitas leis provenientes essencialmente de pessoas que alegam ter ouvido algo de um ser que não é deste mundo. Significa que estamos procurando a chave para conseguir abrir esse mundo da criatividade que habita dentro de todos os seres vivos. É possível, ao alcançar esse estado alterado de consciência, entrarmos em contato com seres ou com entidades que são de mundos diferentes? Eu acho que isso é possível. É possível que as forças de inspiração que os antigos atribuíam aos deuses fossem realmente provenientes de uma fonte extraterrena? No mundo antigo, acreditava-se que as pessoas eram influenciadas de fora para dentro, para terem pensamentos especiais, para terem inspiração especial e ideias como as de um gênio. Isso vinha de fora de você. Então nós temos que perguntar se essas ideias não são possivelmente algum tipo de pensamento que foi projetado na nossa mente, provavelmente por extraterrestres. Talvez por trás disso tudo esteja a crença de que as pessoas foram diretamente influenciadas por seres extraterrestres que deram a essas pessoas uma inspiração imensa ou conhecimento profundo que elas conseguiram partilhar com os outros. É possível que os gênios do mundo antigo, e até mesmo os gênios de hoje, recebam inspiração de uma força de outro mundo? Esse aumento curioso no QI pode ser uma evidência de que a humanidade está sendo vagarosamente guiada em direção a uma nova inteligência coletiva? Será que nós todos estamos gradualmente tendo um acesso maior ao conhecimento do universo? Se a resposta for afirmativa, no fim, nós poderemos ser capazes de unir o conhecimento coletivo da humanidade com a grande mente galáctica. E nessa época, descobrir que os extraterrestres nos guiaram o tempo todo. Durante os últimos 100 anos, nós temos feito avanços, progressos e conquistas com, as melhorias no campo da tecnologia. E eu acho que o motivo pelo qual os encontros e relatos de OVNIs aumentaram é porque qualquer sociedade extraterrena precisa tomar conhecimento se outra sociedade alcançar certo nível de
tecnologia. Você pode se perguntar aonde isso tudo está levando a gente. E a resposta parece ser que estamos indo em direção ao nível da mente dos deuses, que vamos pensar mais como deuses e ter capacidades tremendas similares às dos deuses, como resultado da exploração da consciência cósmica. Esses extraterrestres podem muito bem estar nos dando as ferramentas que precisamos para garantir que esta evolução prossiga nos conformes e para nos guiar por essa massa quântica da evolução humana. A ideia básica é que os extraterrestres colonizaram o planeta Terra há milhares de anos. E nós não estamos falando de 10 ou 15 mil anos atrás, mas sim de centenas de milhares de anos atrás. É possível que uma civilização avançada tenha realmente existido na Terra durante a pré-história da humanidade? E os relatos dos antigos sumérios detalham um tempo antes da criação do homem, quando os deuses eram os únicos ocupantes do planeta. Histórias de um tempo quando os seres extraterrenos ocuparam o planeta podem ser encontradas ao analisar nada menos que o Velho Testamento da Bíblia. Vários textos antigos que descrevem seres que habitavam a Terra antes da época de Adão e Eva. Esses seres são normalmente chamados de pré-adâmicos. Existe uma longa e antiga história do que hoje chamamos de homens pré-adâmicos. A vida das pessoas se estendia por milhares de anos. Eles supostamente alcançavam níveis de tecnologia, até mesmo para viajar para as estrelas. Mas, de alguma forma, alguma coisa deu errado nessa civilização. A civilização pré-adâmica acabou. Mas, alguns foram para as estrelas. E Deus ordenou que eles vigiassem e observassem. Vamos supor por um momento que tínhamos esse incrível planeta e, de repente, extraterrestres e outros seres vieram aqui e eles tinham suas próprias construções, seus próprios monumentos, suas próprias comunidades durante pelo menos algum tempo. E então, em determinada altura, eles foram embora. Parece que conforme a humanidade progride passo a passo, através de um conhecimento cada vez maior, que em grande parte é obtido através da mente universal, nós, no final, criaremos uma civilização tão desenvolvida que estaremos prontos para nos encontrar com os extraterrestres face a face e interagir com eles de igual para igual. E eu acredito que é isso que eles querem. O que inspira os gênios a terem picos de criatividade? Os antigos estavam certos em pensar que algo fora do cérebro é responsável pela genialidade? A raiz de toda a sabedoria pode ser encontrada no registro acástico, que é uma mente universal, a que temos acesso por intermédio de seres extraterrestres. É possível que só possamos descobrir a verdade quando os gênios do mundo impulsionarem a humanidade para a verdadeira sapiência. E talvez só então nós estejamos prontos para nos reencontrar com nossos ancestrais alienígenas. Olá, amigos do YouTube. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas. Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando o outro vídeo for postado. Burbank, Califórnia. Dezembro de 1984. O produtor cinematográfico e pesquisador de OVNIs, Jamie Chandler, chegou em casa e encontrou um envelope de papel manilha que foi jogado pelo buraco de cartas da porta da frente. O carimbo postal indica que o envelope foi enviado de Albuquerque, Novo México, mas não havia o endereço do remetente. Quando ele o abriu, encontrou apenas um rolo de filme de 35 milímetros. Este filme, quando revelado adequadamente, produziu essas 8 páginas com instruções para Eisenhower. O documento de instruções para Eisenhower é um memorando que foi supostamente escrito em 1952 pelo primeiro diretor da CIA, Roscoe Hillenkoetter, para o presidente eleito Dwight Eisenhower. Nele, Hillenkoetter escreveu que o presidente anterior, Harry Truman,
havia formado um grupo secreto dentro do governo dos Estados Unidos para examinar espaçonaves extraterrestres caídas. O documento que ele recebeu relatava que havia ocorrido quedas de naves anteriormente, inclusive em Roswell. A recomendação derradeira ao presidente Eisenhower era que esse tema continuasse a ser mantido em sigilo. O engenheiro aeroespacial, Dr. Robert Wood, foi um dos homens que Chandra pediu que examinasse esse memorando. Em seus 43 anos de carreira, Robert trabalhou com aquecimento aerodinâmico, defesa contra mísseis balísticos, radar e estação espacial. Em sua opinião, esse documento é a prova cabal que comprova que a suposta queda de OVNI mais famosa de todos os tempos, o incidente de Roswell, foi realmente um evento extraterreno. Durante muitos anos eu investigo a autenticidade desse memorando e tento relacioná-lo com outras fontes. Quanto às ideias principais e as afirmações do fato desse memorando estarem corretas, eu estou convencido de que sim. O incidente de Roswell, que está detalhado no documento de instruções para Eisenhower, ocorreu em 1947, durante o primeiro mandato de Truman, quando Eisenhower era chefe de Estado-Maior do Exército. No dia 7 de julho, um objeto não identificado caiu em um rancho perto da cidade de Roswell, Novo México. No dia seguinte, o jornal local anunciou que os oficiais da base aérea do Exército haviam informado a captura de um, entre aspas, disco voador. Mas poucas horas depois, o Exército voltou atrás e afirmou que o objeto não era nada mais que um balão meteorológico. Desde então, mais detalhes foram divulgados por supostos funcionários do governo, que afirmam que não só uma nave, mas sim 3 e até mesmo corpos de alienígenas foram capturados naquela noite. Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos. Dwight Eisenhower, o general Nathan Twining. Essas pessoas seriam as primeiras a serem informadas. Mas houve um tipo de falha de comunicação. Foi assim que a manchete foi publicada. Essa manchete estava falando a verdade de que o governo dos Estados Unidos não queria que informações sobre não-humanos vazassem para seus inimigos. E Harry S. Truman, como era um homem prático em todos os sentidos, observando toda essa situação, deve ter dito: eu preciso de ajuda a alguém em que possa confiar. Se você fosse o presidente Truman em 1947 e você recebesse provas confiáveis de que havia a presença de alienígenas no planeta Terra, o que faria? Você criaria uma comissão para estudar o que estava acontecendo e faria recomendações e exploraria esse tema. O que o presidente Harry Truman fez? Ele criou o Ato de Segurança Nacional, ele criou o Conselho de Segurança Nacional e criou a CIA, tudo ao mesmo tempo, em resposta a essa ameaça. O governo dos Estados Unidos decidiu que precisava ter um comitê de supervisão central para lidar com esse chamado problema alienígena. E se deveriam publicar essas informações ou mantê-las em sigilo. E eles tinham o poder de decidir tudo relacionado à presença de alienígenas no planeta Terra. Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar o assassinato de John F. Kennedy. Bethesda, Maryland. 22 de maio de 1949. James Forrestal, o primeiro secretário da Defesa dos Estados Unidos, foi encontrado morto no hospital naval. Ele supostamente caiu da janela do 16º andar depois de ser internado por depressão. Sua morte foi considerada um suicídio, mas muitos discordam dessa conclusão e acreditam que Forrestal foi assassinado, porque ele estava ameaçando divulgar para o público a informação que ele havia conseguido sobre a presença de extraterrestres na Terra. James Forrestal foi uma das figuras militares mais importantes da história dos Estados Unidos. Ele foi o secretário da Marinha durante e após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi, por fim, nomeado o primeiro secretário da Defesa dos Estados Unidos, com relação aos alienígenas e extraterrestres. E ele visitou todas as instalações de tecnologia alemãs secretas depois da guerra.
Ele foi a Penimundi, ele foi a Middlework, ele foi a diferentes lugares onde V2 havia sido desenvolvido e ele também visitou a chamada fábrica de borracha realmente interessante na Silésia, que é onde os alemães supostamente desenvolviam tecnologia de ponta, super armas físicas e outras armas como discos voadores. Alguns acreditam que durante a Segunda Guerra Mundial, James Forrestal descobriu que os nazistas haviam adquirido tecnologia extraterrena. Talvez não coincidentemente, eles dizem que, depois da guerra, o presidente Truman deixou Forrestal responsável pela investigação secreta sobre tudo isso, chefiando uma organização chamada o MJ-12. Existe muita polêmica sobre os últimos anos do secretário Forrestal. Ele fazia parte do MJ-12. Ele ficou sabendo que estava sendo divulgado sobre a presença alienígena. E a pergunta que não quer calar é, foi suicídio? Ele foi empurrado? O que aconteceu? Algumas pessoas dizem que Forrestal estava determinado a contar ao público americano sobre o que ele havia visto a respeito da presença alienígena, a influência alienígena na tecnologia nazista, e dizem que quando ele queria divulgar isso, criaram a história falsa de que ele estava desanimado e o assassinaram, jogando-o literalmente da janela do 16º andar do hospital onde ele estava preso. É possível que James Forrestal tenha sido silenciado para evitar que ele revelasse a verdade sobre a presença alienígena aqui na Terra? Houve a divulgação de outro, ou vou dizer chocante, documento. Tão extraordinário quanto a noção do assassinato de Forrestal possa ser, aponta o assassinato de uma pessoa do governo do mais alto escalão. A história é que era para esse documento ter sido destruído. Alguém o jogou na lareira, mas ultra secreto MJ-12, Agência de Inteligência Central do diretor da Agência de Inteligência Central MJ-1. Quem era ele? Ele era Alan Dulles. E Lancer, durante a administração Kennedy, era o nome de serviço secreto do presidente. Este é o chefe da CIA, MJ-1. Indo contra a vontade do presidente de descobrir mais informações. O que nós não podemos permitir. Por favor, apresentem seus pontos de vista antes de outubro. Se isso foi em 63... ele morreu um mês depois em Dallas. Pelo que eu sei, esse memorando queimado é o único documento de que eu já ouvi falar que alguém afirma que poderia ser a autorização para matar o presidente John F. Kennedy. É uma afirmação extraordinária. É absolutamente fascinante. É diferente de tudo o que eu já ouvi. A dedução que fazemos do memorando chamuscado é que se John Kennedy continuasse fazendo o que estava fazendo, talvez fosse problema. O documento identifica várias ações que poderiam ser tomadas. Uma delas, a derradeira, sugere que se Washington não respondesse ao que eles queriam fazer, deveria ser molhado. E essa é a linguagem, eu acho, que os soviéticos começaram a usar para assassinato, porque molhado está associado ao sangue. Se os documentos dos 12 majestosos são de fato autênticos, eles são prova de que os membros do governo dos Estados Unidos não só sabiam dos seres extraterrenos e se comunicavam com eles, como também faziam de tudo para manter essa informação escondida do público. O ex-advogado de Washington, D.C., Douglas Caddy, era amigo íntimo de E. Howard Hunt, para quem ele trabalhou quando Hunt ficou no centro do escândalo Watergate em 1972. Hunt era um funcionário da CIA quando John F. Kennedy era presidente. Caddy afirma que certa noite ele perguntou a Howard Hunt sobre o assassinato e recebeu uma resposta chocante. A última vez que eu vi Howard Hunt foi em 1975. Ele ligou para mim e disse que gostaria de jantar comigo. Quando o jantar terminou, nós saímos para a calçada e eu pensei, bom, essa pode ser a última vez que eu vou ver Howard. Ele vai embora e eu vou me mudar de Washington. Então, apenas por curiosidade, eu perguntei a ele, por que John Kennedy foi assassinado? E ele respondeu, John Kennedy foi assassinado porque estava prestes a dar nosso segredo mais vital para a União Soviética. E eu falei, nosso segredo mais vital, e qual seria? Ele se inclinou para frente, me olhou nos olhos e respondeu, a presença dos alienígenas. Ele apertou minha mão e foi embora.
Você acha que o MJ-12 ainda existe até hoje? Bom, o que me contaram é que eles trocaram o nome e os números. Provavelmente mais de uma vez. Então, é a mesma ideia, é o mesmo controle, mesmos documentos, mesmos arquivos, mesmo poder. Se você observar o que aconteceu nos últimos 60 anos, é realmente possível que mais decisões do que nós sabíamos tenham sido tomadas a favor do nosso governo, por causa desse assunto. ETs e tecnologia. 20 de julho de 1969. 6 anos depois do assassinato do presidente Kennedy, os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin se tornaram os primeiros humanos a pousar na Lua. É um passo pequeno para um homem e um salto gigantesco para a humanidade. Mas algumas pessoas acreditam que essa não foi a primeira vez que o homem chegou à Lua e que outras missões extremamente secretas ocorreram antes. Em 2014, documentos desclassificados revelaram que os Estados Unidos tinham um projeto secreto em andamento em 1959 para não só chegar à Lua, como também montar bases militares lá em 1965. Quando o presidente Kennedy disse "nós vamos à Lua", havia muitas propostas disponíveis. Uma delas era chamada de Projeto Horizon. E a ideia dele era que nós colocaríamos mais de 140 foguetes em baixa órbita. Juntaríamos containers de combustíveis vazios, tubos largos, e os enviaríamos para a Lua. Eles pousariam na Lua e nós os juntaríamos formando uma base lunar permanente que começaria com cerca de 20 astronautas e, por fim, abrigaria centenas de pessoas. A ideia era disponibilizar uma presença militar permanente na superfície da Lua. O projeto Horizon foi um invento de Wernher von Braun, o ex-cientista aeroespacial nazista, cujo design de foguete com múltiplos estágios ainda é usado até hoje. E de acordo com os documentos dos 12 Majestosos, ele era um dos homens que trabalhava na engenharia reversa da nave extraterrena que caiu em Roswell, Novo México. Além de montar bases na Lua, Wernher von Braun tinha outro objetivo: chegar a Marte. Ele achava que isso era factível, mesmo na década de 1960. E existem pessoas que afirmam que os Estados Unidos e outras nações têm bases lá agora. Uma das primeiras supostas missões para Marte foi um projeto chamado Solar Warden. Pelo menos uma pessoa, Corey Gould, veio a público e disse que ele foi recrutado para integrar o projeto Solar Warden. De acordo com Corey, ele foi chamado porque seu avô estava envolvido em outro projeto secreto que ocorreu por volta da mesma época que o 12 Majestosos foi supostamente formado. O projeto White Coat. O projeto White Coat foi criado durante a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, eles faziam experiências com vírus em soldados. Acontece que o governo dos Estados Unidos estava trabalhando com genética muito antes de nós supostamente a descobrirmos na década de 50. A genética estava sendo manipulada e as mudanças genéticas estavam sendo administradas às pessoas através de vírus. Meu avô, por acaso, era um desses participantes. E estavam de olho na minha linhagem por causa desse programa. E me puseram num programa de treinamento, que durou dos 6 anos de idade até os 17 anos de idade, quando eu fui oficialmente recrutado para o Solar Warden. Logo depois de eu ter entrado no programa espacial, eu fui designado para trabalhar numa nave de pesquisa. Eu trabalhava nas comunicações, um subprograma do qual eu fazia parte. No começo era chamado de Programa de Interrogação e Interceptação de Intrusos. Diferentes seres estavam vivendo entre nós no nosso planeta. E a ordem era capturar esses seres, interrogá-los e descobrir por que eles estavam aqui. As raízes do programa espacial secreto dos Estados Unidos remontaram à Alemanha. Muitos cientistas que nós conseguimos na Operação Paperclip estavam em contato com a sociedade dissidente, que já havia desenvolvido a espaçonave.
Atualmente, existem pelo menos 3 dúzias de nações envolvidas. Alguns dos países envolvidos agora são, por exemplo, a Estônia, a Ucrânia e, é claro, os maiores players, os Estados Unidos, China, Alemanha, Rússia. O Reino Unido é também um grande player no programa espacial secreto. Se parece impossível acreditar nisso, lembre-se de que o Projeto Manhattan foi uma operação de quase 10 anos para desenvolver a bomba nuclear. Ele empregou mais de 130 mil pessoas. Nenhuma pessoa veio a público com informações sobre o que eles estavam trabalhando. Isso prova que o governo consegue guardar segredo. Mais de 30 países podem realmente ter operações secretas no espaço sideral? Trabalhando em bases tanto na Lua quanto em Marte? De acordo com Corey Gould, isso não só é verdade, como também os primeiros membros desses programas espaciais secretos acharam que, quando chegaram a esses corpos celestes, eles não eram os primeiros visitantes. Quando o programa espacial secreto deu início à viagem a outros corpos celestes do nosso sistema solar, foram encontradas estruturas antigas. E batizaram as pessoas que haviam construído essas estruturas de raça construtora antiga. O que de mais importante nossos astronautas descobriram foram estruturas que haviam sido destruídas havia muito tempo. E eram estruturas muito interessantes. Algumas flutuavam no chão e estavam quase completas. Outras estavam totalmente despedaçadas. Podemos encontrar todas as provas que quisermos sobre a existência de habitações extraterrenas no planeta Marte e na nossa própria Lua, ao observar as fotos da NASA. Nós podemos ver pirâmides, podemos ver pontes, podemos ver todos os tipos de pedras que não parecem ser pedras. Eu vi várias imagens do que parecem ser estruturas que podem ou não ser ativas e podem ou não ser habitadas. Talvez estejamos agora tanto na Lua quanto em Marte, com instalações espaciais novas em folha, que estão usando antigas estruturas que foram erguidas há milhares ou até mesmo milhões de anos. Essas coisas foram realmente divulgadas pela NASA em seu próprio catálogo de anomalias lunares temporárias. E tudo isso sugere que existe, de fato, uma comunidade extraterrestre vibrante vivendo na Lua hoje. Será que não existem só estruturas na superfície lunar, mas também atividades não identificadas? Atividades que poderiam indicar uma ocupação atual extraterrestre da Lua? E sugerem que mais evidências podem ser encontradas no lado escuro da Lua. A Lua é o corpo celestial mais visível nos céus noturnos. Mas nós só vemos um lado dela, pois está em rotação sincrônica com a Terra. Ou seja, ela demora o mesmo tempo para girar sobre seu eixo e para completar sua órbita ao redor da Terra. Portanto, nós só podemos observar um lado. E cerca de 41% da superfície lunar nunca são vistos. A Lua está no que chamamos de rotação sincrônica com a Terra. Isso é o efeito da gravidade da Terra e da Lua. E significa que a Lua só nos mostra um lado, a face com que estamos familiarizados. A razão para isso é que, quando dois objetos estão próximos um do outro, eles se tornam travados desse modo. Isso significa que a Lua apresenta a mesma face para a Terra o tempo todo. Por causa do travamento da rotação da Lua, ela nos apresenta a mesma face. E isso, é claro, provoca especulação, porque cria um lugar perfeito para construir grandes instalações na Lua que não são diretamente observáveis da Terra. Hipoteticamente, o lado oculto da Lua é um lugar excelente para bases. E isso tem sido muito usado na ficção científica. Alguns informantes têm dito que foram levados a uma base que é chamada de Comando de Operações Lunares, no lado oculto da Lua,
e que essa base é parte de uma rede de bases no lado oculto da Lua, que são operadas por vários programas espaciais secretos e civilizações extraterrestres. As missões Apollo tiraram fotografias de vigilância da superfície lunar. E algumas das fotos mostraram o que parece ser estruturas. O projeto Solar Warden é o fruto de planos postos em prática há décadas para lidar com a presença extraterrena no nosso sistema solar. Quase 20 anos depois dos primeiros documentos dos 12 majestosos terem vindo à tona, um hacker de computador chamado Gary McKinnon afirmou que descobriu a prova mais concreta de todas que comprova a autenticidade dos documentos dentro dos arquivos secretos da NASA. Londres, Inglaterra, 19 de março de 2002. Às 8 horas da manhã, a Unidade Nacional de Crime de Alta Tecnologia chegou à casa do administrador de sistemas escocês Gary McKinnon, de 34 anos. A unidade foi lá para prendê-lo em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e da NASA. Durante o ano anterior, McKinnon esteve hackeando os computadores ultra-secretos do Pentágono e da NASA. O que ele descobriu foram arquivos que ele afirma que fornecem provas inegáveis da existência dos 12 majestosos e o programa espacial secreto ao qual eles deram origem. Dentre as coisas que eu encontrei, havia uma planilha de Excel intitulada Funcionários Não Terrestres, que eu deduzi que seria uma frota espacial. Seus nomes estavam listados e eu não consegui encontrá-los na internet naquela época. Havia também uma lista de naves. Eu pesquisei o nome das naves no Google e não encontrei nada. Então eu sabia que não eram navios que trafegam nos oceanos. O interessante é que alguns nomes de navios eram de pessoas supostamente envolvidas com os 12 majestosos. Se havia um programa espacial secreto e se ele tinha alguma coisa a ver com a engenharia reversa da nave alienígena caída, então o nome dessas pessoas do NJ-12 é exatamente o que nós esperamos encontrar numa pesquisa assim. De acordo com McKinnon, o arquivo mais chocante que ele encontrou foi em um computador do Centro Espacial Johnson da NASA. Dentro de uma pasta intitulada Não Filtrado, ele encontrou uma imagem miniatura de uma foto de alta resolução do satélite da NASA que parece mostrar uma espaçonave incomum. Eu cliquei 2 vezes na imagem e começou a abrir muito devagar. Mas eu consegui ver um OVNI tubular no formato clássico de charuto, com esse tipo de cúpula geodésica, como uma metade de bola de golfe presa na parte de cima e de baixo. E eu fiquei maravilhado, porque encontrei prova verdadeira do que eu achava que era um OVNI, apesar de poder ser uma espaçonave secreta. Vai saber. Mas lá estava ela na minha frente, aberta na tela. E então, de repente, eu vi o mouse se mover pela tela, clicar no ícone de conexão e escolher desconectar. E eu perdi a chance de transferir totalmente a foto para minha máquina. Então, foi um momento que encontrei, mas também, eles me pegaram. Gary McKinnon descobriu a imagem de uma nave alienígena ou descobriu outra coisa? O segredo associado com o MJ-12, em minha opinião, nos permitiu gastar enormes quantias de dinheiro, trilhões de dólares. A minha conclusão mais recente é que parte desses trilhões de dólares foi usada para aproveitar a tecnologia que descobrimos e construir dispositivos de gravidade controlada que nós vimos às vezes como OVNIs. Então, se olharmos para o céu agora, acho que há 50% de chance de que sejam nossos versus os deles. De acordo com Corey Goode, o que Gary McKinnon descobriu nos arquivos ultra-secretos do Pentágono e da NASA está de acordo com as experiências que Gary teve. O Gary acabou sendo a primeira pessoa a descobrir prova tangível desses programas durante sua investigação. O interessante é que as informações obtidas por ele sobre diferentes tipos de aeronaves, funcionários não terrestres, transferências de frotas, tudo isso coincide perfeitamente com o projeto Solar Warden. Corey afirma que os documentos dos 12 majestosos da década de 1950, que revelaram a ocorrência de interações entre os funcionários do governo e várias espécies de alienígenas, estão certos também.
Atualmente, nos programas espaciais secretos, nós estamos lidando com aproximadamente 60 grupos não terrestres diferentes que vieram aqui. E alguns desses grupos estão interagindo com os governos do mundo neste momento. Se realmente existem grupos, tanto de alienígenas quanto de humanos, operando em todo o sistema solar, por quanto tempo mais isso será escondido do público? Há alguns anos recebemos uma ligação de uma pessoa chamada Jack que afirmou ser uma ex-funcionária da NASA. E ela contou uma profunda história sobre como nossos rovers haviam enviado imagens que a NASA suprimiu de humanos andando por Marte. E ela foi muito convincente. Parecia saber exatamente do que falava. Sempre houve uma teoria de que há um programa espacial além do programa espacial que conhecemos. É um programa secreto. É o programa em que trilhões de dólares meramente desaparecem. E ninguém sabe para onde foi o dinheiro e ninguém sabe o que está acontecendo. E o que isso indica é que há algum tipo de programa espacial secreto que existe e o público desconhece. É possível que isso tenha sido feito? Você acha possível que o governo pudesse manter algo em segredo? E isso pode ser altamente confidencial até hoje e nunca ter sido divulgado para o público em geral. Nova Delhi, Índia. Janeiro de 2010. O programa espacial indiano anunciou planos para sua primeira viagem tripulada para a Lua. China, Rússia e os Estados Unidos também têm planos similares em progresso. Existem, inclusive, várias missões planejadas para Marte atualmente em desenvolvimento por organizações tanto privadas quanto públicas, a respeito da descoberta da vida extraterrena. Eu acho que vamos ter fortes indicações de vida fora da Terra daqui a uma década. Quando observamos essa declaração e comparamos com as novas missões lunares e marcianas que estão por vir, nós temos razão de acreditar que podemos estar sendo preparados gota por gota para a confirmação pública e aberta da realidade de um programa espacial secreto que existe desde o século XX e só agora está sendo revelado para nós. Eu não acho que MJ-12 é a única coisa que está sendo discutida. E eu acho que o processo de divulgação precisa ir além do MJ-12, porque é apenas uma porção pequena dos segredos que esse país vem guardando. E o meu objetivo é encontrar a verdade. Não importa qual ela seja, eu só quero a verdade. Quando esse conhecimento for revelado para nós, ele nos impulsionará para uma era Star Trek. Quase do dia para a noite. Nós teremos a capacidade de viajar pelo sistema solar, talvez até viajar para fora do sistema solar. E ficaremos sabendo que não estamos sozinhos no universo. Será que realmente existe uma agência do governo conhecida como os 12 Majestosos? E se a resposta for afirmativa, ela está ajudando os Estados Unidos em pacto com outras nações a pavimentar o caminho para as futuras comunicações entre a humanidade e os seres extraterrestres? De acordo com vários documentos ultra-secretos, a resposta é um retumbante sim. E a derradeira prova pode muito bem estar à nossa espera quando nós nos aventurarmos de novo nas estrelas e começarmos a próxima fase da evolução humana. A colonização de outros planetas. Houston, Texas, dezembro de 1992. 8 membros da rede OVNI de Houston reportam separadamente terem sido abduzidos em uma das maiores abduções de massa da história. Joel Sims, ex-agente da inteligência americana, conduziu as investigações preliminares. As pessoas eram independentes entre si e, para minha surpresa, vieram contando exatamente a mesma história. A mesma nave, as mesmas entidades, e contaram coisas em comum, em detalhes. Alguns nem se conheciam muito bem.
Mas todos descreveram que foram levados por uma pequena nave e uma pequena entidade, e que a entidade as levou a uma nave maior. Após pesquisar várias aparições de OVNIs que foram reportadas na noite do incidente, Sims fez uma descoberta chocante. Alguém no Japão tinha filmado a Lua nessa hora e filmou uma enorme aeronave que deixou uma sombra na superfície da Lua ao passar por ela. E isso na mesma hora da abdução em massa. Foi a confirmação de que precisávamos. Pesquisadores de OVNIs que acompanharam o caso acham que os detalhes coletivos que recolheram do evento podem esclarecer o fenômeno das abduções e talvez deem pistas para entender o plano extraterrestre. Uma das pessoas abduzidas viu uma espécie de mapa na parede. O mapa que a pessoa viu indicava cerca de 6.000 anos de envolvimento alienígena com a humanidade. E estávamos na última parte do mapa, faltavam cerca de 100 anos. O que deduzimos pelas informações do abduzido é que esse experimento, seja qual for, está quase no fim. Após ver o mapa, um dos abduzidos foi levado a um gigantesco saguão em outra parte da nave. Era uma sala de tamanho enorme. Eu disse, o que você viu? Ele disse, eu vi uma coleção, quase que como um museu de coisas coletadas. Parece que colheram espécies, animais, pessoas, todo tipo de coisa. E eu disse, viu alguma particularidade nisso? E ele disse, eu acho que não estavam mortos. Acho que estavam em estado de animação suspensa. Isso pode explicar porque algumas pessoas desaparecem e não voltam de eventos de abdução. Será que os relatos de abdução em massa de Houston esclarecem a agenda extraterrestre? E se for assim, será que as histórias de desaparecidos em massa na história são fantasias ou parte de um programa de coleta de seres humanos e espécies da Terra? E com que propósito? Talvez as abduções não aconteçam por razões aleatórias. As amostras podem estar sendo coletadas para que a semente humana seja preservada de um improvável evento de catástrofe ecológica global que varra a vida humana como a conhecemos hoje da face da Terra. No Oceano Pacífico, em 2014, o voo 370 da Malaysia Airlines, que ia de Kuala Lumpur a Pequim, desaparece misteriosamente dos radares sobre águas vietnamitas, sem nenhum sinal de problemas. O avião desapareceu por completo com 12 tripulantes e 227 passageiros a bordo. Após uma das maiores e mais caras buscas empreendidas na história, nenhum destroço foi encontrado. Há muitas teorias sobre o que aconteceu com o avião, inclusive a possibilidade de envolvimento extraterrestre. No mundo inteiro você ouve histórias de gente misteriosamente desaparecida. O Triângulo das Bermudas é um dos exemplos clássicos mais conhecidos. Essas pessoas, aviões ou objetos estavam no lugar errado, na hora errada e desapareceram pelo portal ou passagem estelar. Só nos Estados Unidos, mais de 600 mil pessoas são dadas por desaparecidas a cada ano e cerca de 1% não é achada. Pesquisadores paranormais notaram uma intrigante tendência a desaparecimentos inexplicáveis associadas a áreas isoladas. Centenas de milhares de pessoas no planeta Terra desaparecem todos os anos. Todos os anos. E ninguém sabe onde eles estão. Florestas nacionais, parques. Há histórias de pessoas que falam com outras pessoas e quando se viram, a outra desapareceu.
E não fazem ideia do que aconteceu. Terão caído em portais, terão sido abduzidas ou elevadas em um raio. Por que a inteligência por trás das abduções age como age? Mas certamente chama a atenção que, se precisam operar clandestinamente, se querem esconder o que andam fazendo, isso não é possível na cultura de hoje. É possível que estejamos presenciando o mesmo fenômeno. Mas o significado mudou com o tempo. Há muito tempo, culturas desapareciam e agora, por alguma razão, o mesmo acontece, mas em escala muito menor. Os desaparecimentos modernos serão a continuação de um velho fenômeno? Mas se grupos inteiros de pessoas estão sendo levados do planeta, isso seria parte de um plano maior? O que acontece nesses desaparecimentos em massa? Ninguém sabe. Desses desaparecimentos em massa, em que culturas ou cidades ou aldeias desapareceram ao longo da história, ninguém jamais voltou. Por toda a história antiga, há relatos de grande número de pessoas que simplesmente desapareceu da face da Terra para ir a algum lugar desconhecido. Não sabemos, mas é possível que isso tenha ligação com extraterrestres. Será possível haver uma linha comum ligando os desaparecimentos ao longo da história? Mas, se extraterrestres realmente vêm removendo grupos inteiros de pessoas do planeta desde a antiguidade, qual pode ser seu propósito? No final, desapareceram e não sabemos o que houve com eles. Será que foram um tipo de civilização extraterrestre ou uma civilização híbrida com a humana? E que pode ter sido levada embora em algum momento? Talvez mudada para outro lugar? Todos esses desaparecimentos de povos ao longo do tempo, você vê através da história e começa a ver que há um ritmo. Inteligências avançadas que estão por trás disso tudo estão usando o planeta como laboratório. Universidade Temple, Filadélfia, 1992. O professor de História, Dr. David Jacobs, lança seu livro Vida Secreta. Após mais de 30 anos coletando dados e entrevistando centenas de indivíduos que afirmavam terem sido abduzidos por extraterrestres, Jacobs se convenceu de que alienígenas estavam usando a Terra como um laboratório genético para criar uma nova espécie de híbridos de alienígenas com humanos. Examinei cerca de 150 a 175 casos diferentes de abdução e me convenci de que eram verdadeiros. De que as pessoas realmente eram abduzidas. E todas dizem a mesma coisa. E é global. São colocadas numa mesa. Procedimentos são realizados nelas. Frequentemente são levados para outras salas, onde vêm bebês que parecem estranhos, parecem um cruzamento entre bebês humanos e alienígenas. A pergunta é, os humanos estão sendo manipulados para se tornarem uma espécie híbrida? O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. A meta final é nos tornar mais capazes para viajar no espaço e para voltar às estrelas. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. O que isso nos diz? Pode ser que extraterrestres estejam envolvidos no processo, promovendo essa mudança genética através do contato, através do trabalho genético que estão fazendo. Milhões de pessoas relatam ter sido abduzidas.
não podem estar todas erradas. Algo está acontecendo com essas pessoas. E se você supor por um minuto que podemos ser o tubo de ensaio do universo, onde eles experimentam e geneticamente manipulam e mudam as coisas, é muito possível que o experimento continua. Crianças estão mudando. São mais inteligentes, mais maduras, crescem bem mais rápido do que nós quando éramos crianças. Como será daqui a 50 anos? Ou daqui a 100 anos? Ninguém é capaz de dizer. Alguns pesquisadores sugerem que essas descobertas recentes podem requerer uma reformulação da teoria da evolução de Darwin, proposta pela primeira vez em 1859. Em sua obra A Origem das Espécies, Darwin lançou as bases da teoria da evolução ao propor que mudanças graduais entre gerações, ocorrendo devido à seleção natural, resultaria na modificação das espécies existentes. A comunidade científica explica tudo com base simplesmente na seleção natural e na coincidência. E se essa força externa, e se ela existiu de fato? Ela poderia ter sido extraterrestre. É possível que a evolução dos humanos e até os hominídeos pré-humanos não tenham sido inteiramente o que Darwin propôs? Haveria uma explicação ainda mais profunda para as diferentes espécies de hominídeos inteligentes que outrora existiram na Terra? Talvez pistas possam ser encontradas explorando os detalhes contidos em algumas das mais antigas histórias da criação da humanidade. Os textos sumérios falam de humanos deformados, criados por Enki e a deusa-mãe Nicursag, durante seus esforços de moldar uma pessoa perfeita. Ao todo, 6 proto-humanos foram feitos antes que eles chegassem ao que queriam. As histórias de deuses criando múltiplas versões do homem, nos antigos textos sumérios e outros escritos, podem ser relatados do que realmente aconteceu na Terra em um passado distante? E nesse caso, quem eram esses deuses? Há uma boa chance de que os primeiros humanos foram possivelmente manipulados geneticamente por extraterrestres avançados, tentando formular e criar a espécie humana perfeita. E se no fundo de tudo estiver o conceito de que o planeta em si foi um campo experimental e que todos esses diferentes modelos chegaram ao Homo sapiens, que houve todos os tipos de modelos feitos por manipulação de DNA por não humanos da categoria extraterrestre? As difundidas mitologias sobre a criação de vários protótipos humanos podem ser relatos reais de um experimento extraterrestre, não de um processo constante de evolução gradual, pois também sugere que deve ter havido um mecanismo desconhecido em ação. Nós não temos as mudanças passo a passo que esperávamos encontrar. Então precisamos perguntar, existe mesmo a lenta evolução aleatória ou há saltos repentinos, em que, de repente, assim do nada, nasce um novo tipo de espécie que acabou de sair de uma incubadora? Então, é como se nós tivéssemos diferentes espécies de humanos, sendo desenvolvidos isoladamente em diferentes partes do mundo. Eu sempre disse que a Terra é um planeta de experimentação, onde você se isola numa certa área e pode realizar seu trabalho em paz e com privacidade. E não há razão para eles não fazerem a mesma coisa aqui, em vez de simplesmente pegar pessoas e levá-las para um planeta diferente e mexer com elas como acho que fazem. Se você apoia a hipótese do zoológico, que sugere que o planeta inteiro não é nada mais que um experimento para entidades extraterrestres, então precisa se perguntar, isso pode ser um experimento de extraterrestres em que, no final, só o Homo sapiens sobreviveu?
áreas remotas do globo podem ter servido como incubadoras extraterrestres para o desenvolvimento de proto-humanos? Nesse caso, o experimento foi erradicado para abrir espaço para o crescimento do Homo sapiens. Talvez mais pistas possam ser encontradas examinando de perto nosso primo evolucionário mais próximo, o Neandertal. Cima de Las Palomas, Espanha, 2011. Arqueólogos descobriram um túmulo pré-histórico contendo 3 indivíduos enterrados lado a lado com os braços cruzados de modo ritualista. Devido ao tipo de enterro, os arqueólogos supuseram que os restos eram humanos. Mas, para sua surpresa, descobriram que na verdade eram nossos primos evolucionários, os Neandertais. É preciso bastante imaginação para preparar os mortos. Sugere algum tipo de noção de uma vida no além. Quando existe isso, geralmente há uma noção de uma divindade de algum tipo. Há um pensamento religioso razoavelmente complicado, sugerindo que os Neandertais tinham capacidade para o raciocínio simbólico e a formação de cultura. Isso sugere um nível de civilização, ou pelo menos uma protocultura mais avançada do que costumávamos pensar. Os Neandertais, infelizmente, devido às primeiras descobertas, os fizeram parecer homens das cavernas brutos, não inteligentes, muito diferentes de nós. Eles eram mais baixos e mais troncudos, mas tinham cérebros imensos. Claramente tinham roupas, cuidavam dos dentes e dos velhos. Eles eram muito inteligentes. Em 2014, os cientistas analisaram materiais de 40 sítios arqueológicos para determinar uma data de extinção confiável para os Neandertais. A data a que chegaram foi 40 mil anos atrás, sugerindo que eles coexistiram com o Homo sapiens por pelo menos 1000 anos. Mas por que eles se extinguiram? Considere a possibilidade de que essas diferentes cepas hominídeas deviam ser mantidas geologicamente separadas umas das outras, por áreas de terra consideradas vastas demais para que eles finalmente entrassem em contato uns com os outros. E por causa disso, os Neandertais tiveram que ser eliminados ou retirados do planeta para evitar que isso acontecesse. Quando lemos textos antigos, particularmente textos religiosos de milênios atrás, o que encontramos é a ideia dos deuses ou de um deus querendo criar um homem que fosse puro, fisicamente e moralmente. O que também encontramos são relatos de que a ira de Deus ou a ira dos deuses se abateu sobre nós, por essencialmente sairmos dos trilhos, digamos. E poderíamos argumentar que esse é um exemplo da intervenção extraterrestre. E, essencialmente, tentando purificar de novo a espécie. Isso pode ter envolvido exterminar porções significativas dos primeiros humanos e recomeçar. Os Neandertais nunca souberam que seriam substituídos pelo Homo sapiens. A humanidade seria o resultado de um experimento extraterrestre? Regiões isoladas da Terra poderiam ter servido como laboratórios até o momento em que uma espécie foi escolhida para continuar? E essa manipulação genética poderia ainda estar ocorrendo até hoje? Talvez logo seja revelado que nós também somos humanos experimentais, servindo como o mais recente elo na cadeia de uma evolução direcionada e sendo preparados para um futuro ao lado dos nossos ancestrais alienígenas. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube. Se curtiu nossos vídeos, então, por favor, inscrevam-se no canal. Deixe seu like que o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas.
Não se esqueça de clicar no sininho para ser avisado quando outro vídeo for postado. Curtam nossos vídeos do tipo shorts de curta duração, ajuda o canal a dar essa força para nós, e também estamos publicando vídeos no TikTok. Os links estão na descrição do vídeo. Agora também estamos postando vídeos no site Rumble. Quem curte o tema sobre alienígenas, se inscrevam lá também para ver mais vídeos sempre sem censura.